Ok, mais alunos chegaram. Bom dia a todos. Eu vou fazer uma apresentação com relação ao projeto. Como que vocês devem conduzir os projetos, os tópicos obrigatórios, obrigatório em termos, né, e os tópicos opcionais, que aí fica de cada grupo. Mas efetivamente eu vou definir qual será a cobrança em termos de avaliação. É isso. Obrigatório, quando eu falo, é em termos de avaliação, o que vai ser considerado em termos de avaliação. Com relação ao conteúdo da semana passada, o conteúdo postado na quarta-feira, alguma dúvida? Podem falar no chat ou podem utilizar o microfone. Fica a cargo de vocês. Bom, Nelson, alguma dúvida? Você entrou aqui com o microfone, alguma dúvida? Não? Ok. Sem dúvidas, não. Então, dúvidas, pode falar sugestões, principalmente em termos comparativos. Você pode falar, ó, tal professor, nem fala o nome do professor do colega, pode falar, olha, ele está usando tal metodologia, nós estamos gostando mais. Eu estou procurando no material de conteúdo diversificar o máximo possível, colocar aquelas apresentações em videoaulas e em materiais em PDF, de forma que cada um, de acordo com o seu conforto, utilize da melhor forma. Também, a semana passada eu deixei algumas questões para reflexão, basicamente isso, não sei se alguém pegou, tem alguma dúvida, algum comentário, estou aberto. E também no conteúdo dessa semana, tem uns exercícios, vou procurar conduzir a dinâmica dessa forma, né? Não são exercícios avaliativos, conforme falei pelo ofício circular 35, eu não posso aplicar nenhuma avaliação nesses primeiros 30 dias do ensino remoto emergencial. Mas eu deixei alguns exercícios, mais para a gente desenvolver técnicas relativas a métricas de produção, né, volume de produção, previsibilidade do volume de produção, esse é o tópico desta semana, que ficará para a semana que vem. Eu até pensei em já colocar uma resolução vídeo com a resolução que eu faço em Excel, né, bastante interativo, acho que pode ser útil. Acho que a maioria de vocês dominam o Excel, né? Mas pelo menos dar uma revisada e utiliza o Excel numa aplicação específica de um determinado conteúdo, que é previsibilidade de volume de produção. Esse estudo vai ser cobrado no projeto de vocês, então por isso que eu fiz uma videoaula específica sobre isso, aplicação no Excel, né? Para quem tem alguma dificuldade ou quer rememorar alguma coisa, acho que vai ser bastante útil. Eu pensei em disponibilizar já hoje, na quarta-feira, né? Juntamente com o material teórico, justamente com a proposição dos exercícios. Mas eu achei mais interessante e também deixar em termos de desafio para a semana que vem. Aí vocês têm a semana toda para pensar nos exercícios, pensar numa resolução, são 3 exercícios, e tentar cada um de uma metodologia de projeção de volume de produção futura, né? Acho que é interessante vocês darem uma olhada, mesmo para aplicar no projeto ou para conhecimento pessoal. Isso daí dificilmente, se eu colocar numa prova, porque lá tem o período temporal de 10 unidades. O período temporal pode ser meses, dias, horas, anos, né? Então, um período temporal qualquer, o cálculo, na verdade, é o mesmo, né? A projeção é a mesma, só vai variar aí o período temporal e, consequentemente, o período da projeção de produção. Então, seria interessante vocês exercitarem isso, pensarem nisso, e qualquer coisa na semana que vem estamos aqui disponível para dúvidas. Conforme eu falei, dúvidas simples a gente consegue resolver aqui, né, rápida, né? Eventualmente seria interessante vocês utilizarem o fórum. Eu vi que ninguém está usando o fórum, mas tudo bem, não é obrigatório. Meu fórum e essas sessões online não são obrigatórias, né? Não tem nem o quadrinho do lado lá para assinalar o cumprimento.
Mas seria interessante, se for uma coisa que demanda alguma apresentação, assim, seria interessante vocês colocarem ou no fórum, ou por e-mail, ou para mim, para eu preparar alguma coisa e já entrar aqui nesses encontros de quarta-feira já exibindo uma apresentação. Enfim, estou aberto a dúvidas, críticas e sugestões aí de como melhorar a condução dessas aulas no ensino remoto emergencial. Então vamos partir agora, não havendo nenhuma manifestação, vamos partir agora para... preparei uma apresentação do que vai ser cobrado no projeto, né? Então vamos lá. Opa, eu sempre esqueço, hein? Aqui, slide 2, projeto, ok. Tá indo agora. Tem que dar um tempinho que ele demora aqui para... Muito bem. Bom, primeira coisa, e por incrível, muitos esquecem disso, em tudo que vocês fizerem, pode ser um relatório de laboratório ou um TCC, tem que ter uma capa, né? Tem que ter uma capa, normalmente no topo se coloca o logo, o nome do IFCP também, o título do trabalho, que no caso de você será um projeto, e o nome completo e prontuário dos integrantes do grupo. Não se coloca nome abreviado, né? Só o primeiro nome. É o nome completo, e o prontuário, isso é importante, né? E a disciplina e o meu nome de professor da disciplina, né? Que aí fica um negócio documentado, é uma avaliação documentada, como tem na prova tem lá o nome da disciplina, o nome do professor que está aplicando e tudo. Bom, esses pré-textuais, esses elementos pré-textuais, acho que para quem já teve metodologia de trabalho científico, acho que é no 10º semestre que vocês têm, né? 9º ou 10º semestre, não sei, agora como eu não dou a disciplina, eu não... Mas tem essas partes aí que são opcionais. Num TCC até chega a ser quase obrigatório, né? Uma dedicatória, ela não tem, então aqui no nosso projeto especificamente são itens opcionais, né? Tá escrito lá no topo. Dedicatória, você dedica a alguém, não necessariamente contribuiu para o projeto. Pode ser pai, mãe, avô, amigo, amiga, namorado, esposo, esposa, etc. É uma dedicatória, alguém que vocês têm um carinho especial, é a dedicatória. Agradecimentos, via de regra, já tem agradecimento, tem que ser alguém que contribuiu para o projeto, tá ok? Quem contribuiu para o projeto, alguém que colaborou com vocês, obviamente que não seja o integrante do grupo, porque automaticamente ele é um autor, né, um integrante do grupo. Mas agradecimento, algum professor de outra disciplina que contribuiu, um colega que indicou lá, vocês agradecem. E pode ter mais de uma pessoa, normalmente, assim como na dedicatória, né? Então vocês podem agradecer e é de bom grado, bom senso e educação agradecer quem contribuiu para qualquer trabalho de vocês, inclusive no TCC lá, quando vocês fizerem no último semestre, né? E epígrafe, alguma frase lá que vocês gostam, ok? Alguma frase que vocês gostam lá, né? Na natureza nada se cria, nada se cria, nada... Tem um outro nome, Lavoisier, né? Salvo engano é Lavoisier, né? E tudo se transforma. Por exemplo, é uma epígrafe, né? Então é isso daí. Bom, agradecimento, alguns remetem, até dedicatória, alguns remetem a entidades religiosas. Eu tenho minha fé, sou cristão, né, temente a Deus, só que no meu entender, aí existe uma corrente, uma pequena corrente de pesquisadores que aceitam esse tipo de... Aceita, sim, em termos, eu não vou tirar nota de ninguém, se alguém agradecer a Deus, a Jesus, ter colaborado aí com o projeto. Depende do nível de... Eu não acho de bom grado, né? Misturar religião com trabalho, com estudo. Eu acho que a fé independe de postulados e comprovações científicas. Beleza?
Você pode amar a Deus, e aliás, tem gente aí, essa semana surgiu aí no noticiário, né? Uma temente a Deus que ela não podia se separar, ela teve que matar o marido. Então, realmente, isso aí é muito relativo, né? Não estou aqui generalizando de forma alguma, tá? Eu estou falando de um caso específico, um caso isolado. Estou aqui generalizando. Como eu falei, cada um tem sua fé. Eu só acho que não é de bom grado colocar em trabalhos científicos. Uma pequena corrente de pesquisadores acham que não tem problema, mas isso é uma minoria absoluta no mundo científico. Eu diria ali, não tem uma pesquisa clara com relação a isso, mas com certeza é menos de 10% dos pesquisadores que aceitam ou incentivam esse tipo de prática. Enfim, todos esses elementos aqui são opcionais no caso do nosso trabalho. Pré-textuais, obrigatório, sumário, tem que ter, aí não tem jeito, tem que ter o sumário, né? Lista de figuras e ilustrações, daqui não é norma BNT, mas a norma BNT, salvo engano, fala acima de 3, né? Acima de 3, salvo engano, tem trechos lá da norma BNT que fala acima de 3. Aqui no nosso trabalho, acima de 5. Se tiver 5 ou mais, acima de 5, né? Acima de 5 é 6 ou mais. Figuras e ilustrações coloca no sumário. Lista de tabelas também, acima de 5, né? Põe uma lista, é um sumário de tabelas. E abreviaturas e siglas também, acima de 5, você põe lá. Por quê? Veja só, eu quero buscar determinado dado, por exemplo, uma tabela de um determinado dado. Eu li o teu trabalho, e aí, no determinado, eu quero acessar só aquela tabela do teu trabalho. Não tem que ficar percorrendo o teu trabalho todo. Eu já vejo lá na lista de tabelas e vou direto. Para evitar também colocando o que é cada uma das abreviaturas quando ela se repete ao longo do trabalho. A BNT, um exemplo bastante simples, né? A BNT, Associação Brasileira das Normas Técnicas. Se você menciona 5, 6 vezes a BNT separadamente no teu trabalho, fica ruim você colocar ou em nota de rodapé ou em seguida a abreviatura, o que significa aquela abreviatura. Você menciona uma vez só e coloca lá na lista de abreviaturas ou siglas. Pessoal, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Eu estou aqui, não estou enxergando vocês, nem o chat aí do lado, tá? Estou com a tela cheia. Então, se tiver alguma dúvida, pode tirar depois, mas o ideal seria agora, para dinamizar, né, o que eu estou falando aqui. Resumo, também é obrigatório no nosso trabalho e na maioria dos trabalhos. É um texto com resumo do trabalho, metodologia e principais resultados. Você coloca, apesar de alguns acharem que não se coloca resultados numéricos no resumo, se coloca sim. Não todos, é mais um resultado conclusivo lá do trabalho, né? Então, tem que ter o resumo do trabalho, dos objetivos, tudo tem que ter lá. Metodologia e principais resultados, tem que ter, beleza? Introdução. Eu esqueci de colocar, falei agora, né? Aí vocês coloquem também para mim, por favor, objetivos. Tem que ter objetivos, né? Metodologia e objetivos também, em introdução. Então, contexto, você contextualiza o teu trabalho, beleza? Contextualiza o seu trabalho. Então, eu vou fazer montar uma fundição de peças em alumínio. Então você faz todo um contexto, qual é a história, quando o alumínio começou a ser, mas assim, bem breve, né, que esse não é o objetivo do trabalho, né. No nosso caso eu coloquei aí a especificação do produto, que foi o tema das nossas primeiras aulas. Antes de desenvolver um sistema produtivo, você tem que saber qual é o seu produto, seja ele um bem tangível ou serviço. Então você faz uma especificação do produto que você pretende produzir, com as especificações. Tem aquela aula lá de especificações. E aí eu coloquei aqui mais a parte técnica, né, do trabalho, análise de mercado, aquela curva preço, levantamento da curva preço-demanda.
de acordo com as características, com a categoria dos produtos onde você vai concorrer, montar essa curva preço-demanda. Pode ser pesquisa na internet, órgãos de classe, etc. E coloquem aí, por favor, tem que ter a descrição aí detalhada da metodologia e dos objetivos. Pode colocar, no caso do nosso trabalho, tudo em introdução. Né? Nosso trabalho é um projeto, né? Um projeto técnico. Não é um trabalho de conclusão de curso. Por isso que a gente está mudando aqui um pouquinho a estrutura do trabalho. Não é exatamente um TCC. Estamos seguindo um guia de TCC, mas mais voltado para o nosso projeto, o projeto do sistema produtivo. Muito bem, aqui seria a parte de desenvolvimento. Essa é a parte fundamental do projeto de vocês. É a parte onde tem todas aquelas análises, onde você efetivamente detalha o sistema produtivo que foi desenvolvido. Então, sistema de produção, projeto e dimensionamento, parte obrigatória. Então, você vai fazer aquele planejamento do volume, é baseado naquela preço-demanda, na curva preço-demanda, e no planejamento futuro, identificação do mercado. Tema da aula dessa semana, hein? Tema da aula dessa semana, tá lá, planejamento do volume. Planejamento do processo, já tratamos em algumas aulas ao longo do curso, né? Vamos detalhar mais, vamos aprofundar mais esse tema nas próximas aulas. Vamos envolver o planejamento do processo com tempos e métodos, com o próprio arranjo físico, layout, né? A escolha dos equipamentos. Então, tudo isso daí está relacionado ao planejamento do processo. Você vai fazer um detalhamento e, principalmente, insumos. Aqui, insumos são mão de obra, que eu estou com os elementos de transformação. Mão de obra, matéria-prima e volume disso daí tudo, né? Quantos funcionários, quanto de matéria-prima será consumida? Pode ser, aí tem que relacionar com período temporal, mês, hora, dia, semana, anos, né? Então, isso daí. E o arranjo físico. O arranjo físico é o layout, nós vamos ter uma aula aí para frente com dimensionamento. Veja, tudo isso daqui são temas do ano aí que nós vamos estar desenvolvendo. Ano que virou 2 meses, né? Semestre, né? Que virou 2 meses. EAD. EAD não, ensino remoto emergencial. E uma lista dos equipamentos, detalhado com custo. Notem, vocês não me perguntaram, mas eu pergunto por vocês. Vamos supor que eu planejo um volume e aquilo não é viável. Vamos lá. Se você planejou um volume e o ajuste é pequeno, você faz o ajuste lá do volume, ou em conclusões, ou corrige aí no próprio projeto. Volta, você percebe que são idas e vindas, né? Você pode chegar num ponto e falar, não está certo, deixa eu ajustar esse volume. E ajusta. Né? Principalmente no próximo item, que nós vamos fazer análise de viabilidade. Pode ser que você esteja lá na análise de viabilidade e você identificou que o volume precisa ser ajustado, ou o próprio processo precisa ser ajustado. Se for um pequeno ajuste, você volta e faz esse pequeno ajuste, e comenta lá em conclusões. Pode comentar até no resumo, isso daí valoriza o trabalho de vocês. Denota que vocês aprofundaram o tema, aprofundaram o estudo, fizeram análises. Né? Os engenheiros de produção fizeram análises aí e concluíram. Pode ser também que você chegue no final e você conclua que é inviável o sistema produtivo da forma como você projetou. Você tem que alterar totalmente, às vezes tem que alterar até o produto. O produto tem que ser drasticamente alterado. Você identifica que aquele produto não é viável. O mercado já está saturado. As empresas que produzem aquilo estão indo à falência. Então, aí não dá para mudar tudo, né? Porque você identifica lá no final como que você vai mudar tudo, todo o teu projeto, produto, processo
É outro semestre, né? Vou reprovar? Não, não vai, isso daí tem valor. Mesmo o TCC de vocês, se vocês adotarem um determinado tema e lá ao final, ou qualquer trabalho científico, ao final, vocês identificam que aquilo não tem viabilidade, também tem valor, tem relevância em termos de trabalho. Você mostrou que daquela forma não funciona. Isso é muito relevante no mundo científico, apesar de nós brasileiros cultuarmos extremamente o sucesso, seja ele material, seja ele de opiniões, né? Ah, não, a minha opinião é... Mas você está vendo que está tudo errado e você continua com aquela opinião, não é verdade? Você fala, não, não vou. Eu vou continuar nessa linha, não importa, eu vou até o final. Não, isso daí não é inteligência, né? Errar é humano, insistir no erro, não vou falar na aula, mas vocês deduzem. Enfim, você mostra que aquele caminho não está correto, se tudo tiver que ser mudado lá no final, e põe em conclusões daí, nós vamos chegar mais à frente aí, nesse tópico. Tranquilo? Análise econômica financeira, também é a parte, ou seja, a parte anterior foi o desenvolvimento, foi a estrutura do teu trabalho. E agora também uma parte muito importante, né, obrigatória, análise econômica financeira. Você vai fazer o planejamento dos investimentos, detalhado, aqui nós estamos falando valores. Vejam, no tópico anterior trabalhamos com a parte técnica de produto, do sistema de transformação, de todo o projeto do sistema de transformação, projeto da produção. E agora nós estamos entrando só na parte de investimento. E para isso você vai precisar fazer um planejamento do fluxo de caixa. O investimento inicial, setinha para baixo, nós vamos ter uma aula sobre isso. Não tivemos ainda, né? Não, nos presenciais eu não falei sobre isso. Vamos ter uma aula sobre isso, sobre fluxos de caixa, como montar um fluxo de caixa, como estruturar um fluxo de caixa, que você vai ter um investimento inicial, um aporte inicial para o seu projeto, desde a fase de projeto até da fase de implantação. Lembra lá da projeto, né? Existe o projeto na fase de planejamento, né? Aí tem aquele meio e tem o fim, que é a unidade produtiva, se encontra em plena produção. No nosso caso, nós não vamos montar nenhuma unidade produtiva, mas nós vamos finalizar o projeto. Vamos finalizar o projeto e ter aquelas conclusões que eu mencionei há pouco, né? Então, vamos fazer um planejamento do fluxo de caixa. Começa somente com aportes financeiros, num período temporal aí determinado. Aí você começa a produzir, você já começa rachando de ganhar dinheiro, só ir para a praia, pronto, não precisa trabalhar mais? Não. Você vai ficar um tempo, é aquela curva, né? Isso nós estudamos, eu lembro bem, né? Ciclo de vida dos produtos, né? Tem aquela fase de aceleração da produção, da aceitação daquele produto, tem uma fase de estabilização, que é o consolidado, e tem a fase de declínio. Quanto mais a gente antecipa, em termos de perspectiva futura, esse declínio dos produtos, maior é a nossa eficiência, porque nós conseguimos, antes de começar a ter um declínio daquele mix de produtos, já temos lançado um novo produto ou um conjunto de produtos, uma família de produtos. E aí nós conseguimos equilibrar a eficiência, a efetividade do negócio, tá bom? Lucro, retorno, beleza? Então é isso daí, a gente tem que antecipar. Hoje em dia tudo a gente tem que antecipar. Antigamente o Henry Ford, lá no início do século passado, ele teve 28 anos para perceber, para antecipar que o Ford T foi um sucesso de vendas. Mais de 20 anos sucesso de vendas. Então, olha como demorava. Hoje em dia não, hoje tem produto que você lança, 6 meses a vida de útil dele. Isso normalmente produtos de baixo valor agregado é curto, muito curto a aceitação. É moda, né? Aquela moda, aceita, acaba a moda, não tem mais. Ou para de fabricar totalmente aquele produto, você já tem que ter um outro produto da moda, de alto consumo com baixo valor agregado. Normalmente, curtos períodos de vida são assim.
via de regra, hoje, o celular, né, eu dou o exemplo lá do celular, dos automóveis, todo ano tem um modelo do ano seguinte, faz alguma mudada, uma lanterninha, uma maquiada para lançar um novo produto, não é verdade? Então a vida dos produtos, né, é cada vez mais curta. Isso é a dinâmica do século XXI, indústria 4.0, por isso que desde a década de 50 vem se tentando desenvolver, tentando aplicar aos sistemas produtivos a maior flexibilidade possível. Só que flexibilidade implica em, via de regra, né, hoje está mudando, né, com a automação, com a inteligência artificial, as coisas estão mudando. Mas naquela época, quando começou a se imaginar isso no despertar do toyotismo, ainda naquela época era difícil conciliar. Hoje não, hoje cada vez mais, devido à automação, devido à inteligência artificial, redes neurais, então hoje está muito mais fácil você compatibilizar alta produtividade, alta eficiência nos sistemas de produção com a flexibilidade da produção. Ou seja, você consegue entrar rapidamente com o produto, inclusive com muitas diferenças do produto anterior, rapidamente, praticamente sem alterar a sua planta, praticamente sem alterar a estrutura do seu sistema produtivo. Hoje você muda um programa de computador, você muda completamente o produto lá no teu sistema produtivo. Esse é o objetivo, né? Lógico que ainda em alguns setores ainda é difícil esse tipo de ação. E aí a taxas de retorno. Lembra que eu vou cobrar duas. Naquele filminho que eu coloquei na semana passada, não sei se vocês viram, tinha lá o TIR, o Payback e o VPL. O VPL às vezes chama VLP, né? O valor presente líquido, como eu coloquei ali na abreviatura, o valor líquido presente. Aí vai mudando de autor para autor, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Beleza? Então, no nosso projeto, duas dessas. Vocês escolhem duas dessas, qualquer um. Payback eu acho que é mais ou menos, eu já tinha falado na aula anterior, payback é usual você usar sempre o payback. É uma métrica aí fácil de enxergar, né? O VPL também é muito utilizado hoje em dia, né? Avançou 2, né? Avançou 2. Não, acho que não avançou 2. Deixa eu só voltar. Estava no 9 ou estava no 8? Não, exato, não avançou só 1 mesmo, que demora aqui. Ok. Conclusões e trabalhos futuros. Esse é obrigatório também. Então, conclusões sobre a viabilidade do produto-processo, você vai fazer lá ao final, já comentamos um pouco anteriormente, né? Você vai concluir sobre a viabilidade total ou parcial do seu projeto, ou inviabilidade total do seu projeto, mas você, conforme eu falei, você provou que daquela forma não é viável. E, eventualmente, se isso daí for pequenos ajustes, você volta lá nos teus números, ou no projeto do sistema produtivo, faz pequenas alterações. Senão, você coloca aí, detalhado, mas não basta chegar, não dá certo. Você faz um resumo, uma descrição rápida, e no final você conclui. Não, tem que fazer uma análise, né? Você tem que comprovar com dados numéricos de onde você obteve esses dados numéricos. Qual a tua metodologia para obter esses dados numéricos. Revisão e correções propostas, se forem de pequena monta, você faz a revisão. Ou se for de grande monta, você propõe essas revisões, você já estabelece essas revisões. E aí propostas de trabalho futuro, olha, tem que ser feita tal análise, porque essa análise não foi possível nesse atual momento de pandemia. Também não vamos usar isso como subterfúgio para produzir trabalhos medíocres, né? Vamos tentar fazer o melhor possível com o tempo que a gente tem, né? Com essa situação remota de trabalho, mas vamos fazer o melhor possível, beleza? E trabalhos futuros também são propostas, né? Pode ter tido 100% de sucesso, só que você ainda tem um grau de incerteza ou tem alguma coisa a aprofundar no teu trabalho. Aí você, no próprio trabalho teu, se recomenda. Esse tipo de análise ou esse tipo de conclusão demanda trabalhos futuros, beleza? Você sugere trabalhos futuros.
É de boa prática do pesquisador, além dele conduzir sua pesquisa, sugerir trabalhos futuros. Porque aí ele leva um certo crédito, mesmo que informal, mesmo que o nome dele não seja referendado, mas não é, se algum pesquisador descobrir uma possibilidade de trabalho decorrente do seu trabalho, certamente você vai ser citado. E pesquisadores, eles dependem de citação, né? Um trabalho dele, quanto mais citado, maior considerada a relevância daquele determinado trabalho. Turma, então era isso, ainda estão aí, não sei se estão dormindo, botaram aí no silencioso e foram para outro canto, mas enfim, estão todos aí. Alguma dúvida sobre o que vai ser cobrado no trabalho e a condução do trabalho, pessoal? Olha, aquela forma que eu tinha proposto, né, aula a aula, um acompanhamento, não vai ser possível mais, mas podemos fazer um acompanhamento aqui nessas sessões. Vocês podem me trazer o trabalho, beleza? Eu posso também, aí nós vamos ter que planejar muito, porque eu estou com 5 disciplinas remotas esse semestre, mais um curso de extensão, que eu sou professor aqui no IF, um curso de extensão EAD. Mas eu posso combinar com vocês algumas sessões assim com os alunos de determinados grupos, beleza? Aí vocês posso abrir aqui para vocês projetarem aqui a apresentação de vocês. Nem sei como faço isso, mas deve ter alguma metodologia. A gente chega junto nisso, né? E aí discutir os trabalhos aqui nesse espaço, ou você vê, as sessões nossas estão sempre acabando 15, 20 minutos antes do horário, antes das 9. Podemos aproveitar esse tempo final para atendimento aos grupos, ou marcar horários, aí como eu falei, vamos ter que planejar legal isso daí, para atender exclusivamente, não tem problema. Aqui dentro desse espaço eu marco sessões a hora que eu quero, a hora que eu quero em termos, mas a gente planeja, combina aí por e-mail ou pelo fórum, podemos combinar essas sessões, talvez não agora nesses primeiros 2, 3 semanas próximas, mas talvez mais ao final do projeto. Só não deixem para a última semana, né? Professor, eu preciso 5 horas de atendimento para a gente acertar o projeto com você na última semana. Vou estar avaliando, então fica ruim, né? Então vamos tentar, não vamos deixar para a última hora. Qual que é a sequência, pessoal? Como validar as presenças? Ah, sim, você não pegou. As presenças serão avaliadas, por isso vocês têm que tomar bastante cuidado com aquele quadradinho do lado. A partir dessa semana eu mudei um pouco o critério, né? É a mesma coisa, na verdade. Antes você entrava na atividade e marcava o quadradinho, ou não entrava e conseguia marcar o quadradinho ali do lado da atividade. Agora não, agora obrigatoriamente eu obriguei vocês a clicarem lá na atividade, hora que vocês saírem está marcado. Já tinha até falado isso daí, mas eu oficializei essa metodologia lá na configuração das atividades. Então você tem que entrar na atividade, eu nem sei se você vai ler toda, um PDF lá, um vídeo, não sei se você vai ver o vídeo todo ou ler todo. Mas efetivamente você vai ter que acessar a atividade. Então é dessa forma, Vitor. É dessa forma que vai ser feita a avaliação. Então, se atentem no conteúdo se tem o quadradinho do lado ali no Moodle. Tem o quadradinho, você entrou, saiu, verifica se o quadradinho está assinalado. Não está, você vai lá e tenta assinalar. Isso para as atividades. Videoaula, textos, né? Você que marca o quadradinho. E as atividades são encadeadas. Você não consegue progredir no curso se não tiver feito a atividade anterior. Então é importante que aquele quadradinho esteja marcado para você conseguir acessar a próxima atividade. Senão você não consegue. É encadeada as atividades. É progressivo o curso. O questionário já funciona diferente, quando tiver, né? O questionário, a princípio, colocarei somente... Pode ter alguma questão de associação de coluna, mas não vai ter nada dissertativo. Não pretendo colocar texto. Senão... eu vou ficar só o trabalho, né? O trabalho é texto que vocês vão entregar ao final, eu vou ter que ler o trabalho de vocês, por isso estou pedindo uma semana antes, vocês vão entregar até uma semana antes da finalização
do ensino remoto emergencial, para eu ter uma semana para avaliar os trabalhos e dar o feedback na semana anterior. A nossa última aula tem lá no plano de aula, tem no próprio, já está lá, inclusive no Moodle, aqui no topo, você vê aqueles blocos, você vai ver a última semana lá, a data certinha. Vai ser só o feedback de vocês e preparação para o IFA para quem ficar. Lembre-se, o projeto, a nota do projeto é levada para o IFA, para o exame, para o instrumento final de avaliação. Então façam, o principal é o bom projeto. Ele vale 60% e ainda é levado lá para o IFA. Então façam um bom projeto. Beleza? Vamos fazer um bom projeto, vamos fazer um trabalho de pesquisa, vai ser bom para todos. Dividam os grupos, lembra? Engenharia simultânea. Um grupo cuida do processo de transformação, outro do espaço de transformação, do arranjo físico, outro com as análises econômicas financeiras, mais engenharia simultânea, um conversando com o outro. Lembra da aula de engenharia simultânea? Vai lá e volta no material. E aquilo, para quem está em indústrias modernas aí, ou empresas modernas, tem engenharia simultânea. Hoje a boa prática é engenharia simultânea, né? Todos os setores trabalhando na mesma sinergia, no mesmo direcionamento, com os mesmos objetivos. E se falando intensamente, que hoje é fácil, né? Estou aqui, né, no meu laboratório aqui, estou aqui falando com todos vocês. Todos vocês. Todos vocês instantaneamente. Olha só que maravilha. Quando eu fiz faculdade na década de 80, era biblioteca, né, e telefone. Interurbano demorava para completar. Olha só, vocês têm o mundo nas mãos e não sabem, né? Vamos usar, né? Vamos usar o mundo à disposição. Então é isso, entendido? Então, os questionários vocês têm que responder até o final para ter aquela atividade, mesmo que tirar 0, né? Vai ser uma atividade, questionário avaliativo, após os 30 dias do início do ensino remoto emergencial. O que vai ter até lá são questões propostas, como é o que eu proponho nessa semana. E vou colocar o vídeo no início do próximo módulo, semana que vem, vai ter o vídeo com a resolução dessas questões que vocês podem e devem usar no projeto de vocês. Tranquilo? Deu para tirar as dúvidas? Pessoal, eu espero a contribuição de vocês de me falar o que funciona, o que não funciona no curso, para eu poder concentrar no que funciona para o aprendizado, né? E modificar. Eu gostaria que o senhor revisasse como validar as presenças possíveis. Eu acabei esquecendo como funcionava aquele negócio de ticar as coisas. Ah, tá, isso aí é a dúvida anterior. Acho que já está resolvido, né, Vitor? Acho que eu já resolvi agora, né? Tranquilo. Então me tragam sugestões, pessoal. Olha, aquele vídeo não ficou legal por causa disso. Veja, eu não sou, como eu falei, não tenho. Eu sei que vídeo a gente tem que ser dinâmico. É diferente da aula que a gente põe, mostra lá, Não, vídeo tem que ser dinâmico, a gente tem que falar com uma fluência. Eu estou tentando. Às vezes dá uma gaguejadinha, troca uma palavra, né? Às vezes dá para editar, às vezes não dá, vai daquele jeito mesmo. Eu ponho a legenda ali, você pode ver que tem uma legendinha ali que eu ponho quando... Porque às vezes lá na revisão final eu vejo que não vou gravar de novo, eu ponho a legenda ali com um esclarecimento maior daquele determinado tópico do vídeo, né? Mas vocês podem me dar umas dicas, né? Melhorar ali, melhorar lá os textos, né? Baixem o livro do Peinado para estudo, é muito bom. Aí você vai, é facinho, o livro do Peinado, você pega lá, arranjo físico. Vai lá no livro do Peinado e vê arranjo físico, dá uma lidinha em arranjo físico. Vocês vão estar se qualificando tanto para fazer um projeto bem feito, como quando surgir a avaliação, né? Vocês conseguirem, naquela única tentativa que vai ter cada questionáriozinho e depois no questionário final, tirarem uma nota legal. Beleza? Então, por hoje, não tendo dúvida, encerro por aqui. E estou à disposição aí para dúvidas, para sugestões, para críticas e tudo mais, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Se alguém quiser se manifestar, temos mais alguns minutos aí da sessão, pode se manifestar, tirar alguma dúvida. Estou à disposição. De qualquer forma, da minha parte, eu dou por encerrado aqui. Uma boa semana a todos.
É só esclarecer, o ticar que eu falei é ticar e ir lá com o botão esquerdo do mouse em cima do quadradinho e ticar. Isso que eu falo ticar, né? Ele falou ticar, agora que eu falei, pô, será que o problema é ir com o botão esquerdo em cima do quadradinho, clique do botão esquerdo do mouse. Aí você vai ticar a atividade. Pessoal, nenhuma dúvida? Porque eu vou encerrar a sessão. Eu estou aqui olhando para vocês e não aparece dúvida. Alguma dúvida? Senão encerra a sessão. Se alguém quiser, às vezes tem o pessoal tímido, né? Eu era muito tímido no passado. Né? Algumas piadas eu não posso falar aqui porque fica gravado. Mas, enfim, quem for tímido, fala, olha, que tímido quer falar alguma coisa em particular. Estou brincando, na verdade, né? Às vezes tem algum assunto que não quer que os colegas, isso é natural. Então, estabeleça aí, professor, espera um pouquinho para conversar com você. Eu espero aqui. Se não, encerro as sessões, pessoal. Encerra a sessão, aí cai aqui a sessão, a hora que eu encerro. Eu vou esperar mais 2, 3 minutinhos, se ninguém se manifestar, não vão ficar aqui, né? Eu sei que vocês gostam bastante da minha imagem, tem saudade, mas eu vou encerrar a sessão. Então, se ninguém se manifestar, encerrarei a sessão. Ok, então encerrando a sessão de atendimento online aos alunos de F8 GP2, dia 26 de agosto de 2020, 8 horas e 48 minutos. Dada a vista, nenhuma manifestação dos alunos ainda presentes na sessão. Até a semana que vem, uma boa semana a todos. Até a próxima.